Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem aí. Tá tudo bem com vocês? Eu tava aqui terminando de acertar o som aqui pra ficar com o áudio. Esses dias eu perdi um vídeo aí, comecei a fazer uma gravação e perdi o vídeo por causa da qualidade do áudio. Enfim, né? Mas tá aí tudo bem. Tamo lá, dando sequência aí na nossa playlist O Evangelho no Lar. Hoje eu tive um dia bastante estressante e eu acho interessante compartilhar isso com vocês, porque quando a gente vai seguir, eu não vou nem seguir, eu vou usar uma palavra, um termo que é bem interessante, que é perseguir o caminho da espiritualidade. Por que eu estou dizendo perseguir? Porque quando você está perseguindo algo, necessariamente você vai ter as suas variações, mas você continua com o objetivo ali da perseguição, né? Então você está perseguindo a espiritualidade, assumindo que a gente pode obviamente falhar aqui, falhar ali, né? Isso faz parte, tá tudo bem. O lance é a gente não seguir adiante sempre, né? Se perdoar quando a gente dá umas escorregadas e assimilar os aprendizados e seguir adiante, né? Afinal de contas, na condição consciencial que nós temos hoje em dia, é praticamente impossível não dar uma escorregada de vez em quando, né? Às vezes acontecem coisas que acabam tirando o nosso equilíbrio, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tem um pensamento, né, chinês, que diz que o bambu ele vence pela resiliência, né? Porque uma vara de bambu ela é muito flexível, então ela aguenta todo tipo de intempérie, né? Ao passo que às vezes uma coisa rígida demais, dura demais, séria demais, ela se quebra. Ela não aguenta. Então um bambu é muito mais tenaz, né, do que um pedaço de madeira às vezes, né, do que uma pedra. Enfim, por isso que a gente precisa ter essa flexibilidade para poder se adaptar de acordo com as necessidades, né? Hoje, uma sexta-feira, aqui em Bragança Paulista, o tempinho querendo esfriar, e a gente vai fazer o quê? Fazer a nossa prece regular, como é de lei, né? Como vocês bem sabem, a nossa proposição aqui, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, uma leitura de referência. A gente usa também esse outro livrinho aqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium brasileira Irene Pacheco Machado. Também ele impressiona pela simplicidade, então acho bem legal. E nós temos aqui também, para estimular uma reflexão de conduta, Flor do Dia, do Sri Prembaba, que é uma leitura que eu acho também que é bem legal, ajuda a gente a refletir sobre as nossas posturas socioemocionais, vamos chamar assim, né? O Giló está aqui do meu lado, como sempre, o Giló Neneu, meu gato preto, de bigodes brancos, como sempre. Hoje ele está quieto, por enquanto. Vamos ver até onde dura essa paz, né? E aí quando a gente vai fazer a nossa prece aqui, como é que a gente faz? A gente faz 8 minutos de respiração. Essa respiração é dividida em 3 partes, basicamente, que é: inspira até a metade da sua capacidade pulmonar, pausa, inspira até completar a sua capacidade pulmonar, pausa, e aí solta lentamente. E quando solta, a gente imagina uma bruma, uma fumaça, uma nuvem branca saindo de você, né? Como se você estivesse jogando alguma coisa fora. E esse alguma coisa fora é a sua energia anímica, né? A gente joga essa energia fora, obviamente, para ficar um pouco mais sutil. Haja vista que um dia encarnado não é fácil, né? Não é fácil, não. É barra. É chateação, é apurrinhação. Pelo menos na minha vida é assim. É trabalhar, enfim, é correr atrás da vida, que não é fácil, né? Todo mundo tem seus desafios aí durante o dia, né? Então a gente fazendo essa respiração, a gente meio que se integraliza, vamos dizer assim, né? A gente fica um pouco mais
preparado ou adequado, vamos dizer assim, para nosso momento de prece. Tá certo? Eu, por acaso, também faço um que o pessoal chama de aterramento, né? Eu, quando vou fazer minha prece, eu tiro tudo aqui, tiro meu chinelo ou meu sapato e boto o pé no chão. Então eu fico conectado com o chão. Não estou conectado com a terra, obviamente, mas estou conectado com o piso, né, com o chão. E isso ajuda também a gente descarregar um pouco. Eu nunca falei disso aqui, mas assim, eu sempre faço movimentações energéticas, né? Que é um tipo de movimentação que a gente faz para fazer as energias se movimentarem pelos nossos 7 chakras principais. Eu devo confessar para vocês que fazia muito tempo que... Quer dizer, fazia muito tempo. Faz bastante tempo que eu movimento energia regularmente, todos os dias praticamente. E eu nunca havia sentido a energia dos pés, da planta dos pés, e nunca havia sentido a movimentação energética no chakra coronário, que ele fica bem aqui em cima, né? Então nunca havia sentido ele. E ontem à noite eu estava fazendo movimentação energética antes de dormir, porque é maravilhoso para dormir, né? Você começa a fazer movimentação energética, eu apago imediatamente. E estava fazendo a movimentação energética e o que eu descobri? Eu descobri que quando eu imagino, tirando uma etiquetinha aqui, quando eu imagino 4 pilares, 2 aqui, 2 na frente, assim, 4 pilares, eu sinto muito melhor a energia dos meus chakras. Eu não sei se isso vai funcionar para você que também movimenta energias, né? Mas para mim começou a funcionar muito bem e eu estou sentindo esse chakra, que é um chakra que eu nunca senti. O chakra coronário eu nunca senti. E o chakra plantar, né, da planta dos pés também não senti. E eu comecei a sentir recentemente. Olha que eu vou falar para vocês que faz já uns 3 a 4 anos que eu, por baixo, aí, que eu movimento energia regularmente. E eu achei que era normal o que eu sentia. Não sentir, achava que era normal. E eu resolvi compartilhar essa informação aqui com vocês porque às vezes você também está tateando nessa coisa de aprender por, né? Essa coisa e essa troca de experiências é importante na hora de você saber se você está fazendo adequadamente a movimentação energética ou não, tá certo? Se vocês acharem que, enfim, uma hora eu posso fazer um vídeo explicando aí como é que eu faço a minha movimentação energética e ver se elas não tem nada demais, mas obviamente funciona para bem, né? Ajuda a gente a ter o desdobramento ou caso você queira, né, uma possível projeção astral. Tá certo? É importantíssimo movimentar a energia para limpar também, né? Como se você tomasse um banho energético, né? Enfim, falando nisso, né, e voltando aqui no nossa playlist, né, o assunto da playlist, que é a nossa prece, quando você expirar, então você imagina essa fumaça branca saindo de você, para naturalmente você jogar essas energias mais densas fora, né? Essas energias que a gente acumulou durante o dia de trabalho, o dia de vida, o dia de ocupação, enfim. Vamos lá? Eu vou colocar aqui uma música agora para nós. E 2 na verdade. E logo após a gente começa a evocação dos nossos bons amigos, tá bom? Então vamos lá? Eu vou contar aqui 8 minutos e aí então eu chamo vocês novamente, tá bom? Se você quiser achar que você pode pular 8 minutos que a gente já vai começar a prece. Eu gostaria que vocês fizessem a respiração, que é bastante importante, tá?
Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, como é que foi o negócio aí? Como é que foi esse processo de respiração? Foi legal? Deixa eu só pausar aqui a música pra gente continuar. É interessante respirar, né? É um momento também que a gente acaba se concentrando, refletindo sobre um monte de coisa que está passando, né? Interessante. Ao mesmo tempo a gente esvazia, entra noutra vibe. A respiração é muito importante, né? Então vamos lá. A gente pode começar a evocação dos nossos bons amigos, pedindo humildemente aos nossos amigos espirituais que estejam conosco a partir de agora, ajudando-nos nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente consiga interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, afinal de contas, passamos por mais um dia de experiências, de enfrentamentos, de desafios e de saúde acima de tudo. Por isso pedimos a vós, os bons espíritos, que nos tragam a segurança espiritual necessária para que nós possamos vibrar positivamente. Uma prece de gratidão, quem sabe? Uma prece de amor ao próximo. Um momento de vibração positiva, a fim de que vós, os bons espíritos, possam usar também essas energias da maneira que lhe aprouverem. Afinal de contas, nós seremos os grandes beneficiados com isso tudo. Agradecemos humildemente e imensamente a presença de vós, os bons espíritos, dos amigos e amigas espirituais, dos seres que nos ajudam de um modo geral. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixa eu acertar uma luz que está aqui, que eu já devia ter acertado, né? Mas é a vida, né, gente? Sabe como é que é a vida, né? A vida é a vida. Se não fica engasgando a leitura, ficou horrível, né? Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar a sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, Pedro, o apóstolo, lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse: eu vos digo, em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, pai, mãe, irmãos, mulher e seus filhos, e que não receba neste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Giló começou, né, gente? Então vamos lá. O outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permitir-me ir primeiro dispor-me do que tem em minha casa. E Jesus lhe respondeu:
Todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. E aí vem a explicação. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento que evidentemente era esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seu pai e seguir seu esposo? O mundo não está repleto de casos em que separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem? O afastamento não diminui, nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos? Vê-se, portanto, que, aliás, até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar o pai e a mãe, e nem do sentimento de ternura fraternal, e com mais forte razão ainda se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo, as palavras, mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deveriam ser menos chocantes para um povo em uma época que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois eles se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. Vai, Geló, faz a sua bagunça aí, vai. As coisas estão encaradas aqui sobre o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrarmos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, e que esses laços não se rompem nem com a separação e nem mesmo com a morte do corpo, e que eles fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito. Verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Essa leitura já saiu em outra ocasião e eu comentei, obviamente, que eu questionei, eu me lembro até na época, essa questão de abandonar tudo para defender a pátria, especialmente nesse momento agora que a gente vive, que a guerra é toda eletrônica e toda em grande escala. Antigamente, quando você ia fazer uma guerra, era praticamente ombro a ombro. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia uma guerra ela é muito mais devastadora e com proporções muito maiores, até porque a chuva de míssil que se promove, metralhadoras que, por exemplo, ficaram muito mais populares de um tempo para cá, Antigamente se guerreava com fuzil, hoje em dia é com submetralhadora, coisas desse tipo,
enfim, né, o poder de destruição hoje é muito maior, e aí obviamente fica muito mais desonesta a guerra, vamos dizer assim, quando se trata de um poderio, né, de uma nação muito grande contra uma muito pequena, né? Quer dizer, quase uma covardia o que acontece. Mas enfim, o objetivo aqui não é esse, mas para a gente simplesmente refletir que as coisas mudaram, as coisas mudam o tempo inteiro. E obviamente, né, essa leitura aqui coloca uma condição quase que imperiosa de a gente, né, seguir adiante no caminho da espiritualidade com um objetivo firme, né, uma decisão firme. Mas é importante a gente pensar que uma decisão firme nem sempre é uma decisão dura, né? É como eu estou dizendo, hoje em dia, com tanta coisa e tanta, né, com tantos reveses, né, que a vida moderna apresenta, né, e obviamente o aperfeiçoamento moral, né, com o aperfeiçoamento moral, esses reveses eles acabam ganhando proporções muito grandes, né? Por exemplo, sei lá, no começo do século passado as pessoas lutavam obstinadamente por comida, às vezes, né? Às vezes você tinha que trabalhar duro, muito duro, né? Haja vista que, por exemplo, no Brasil, antes de 1940 não existiam leis trabalhistas e as pessoas precisavam trabalhar em alguns casos 18, 20 horas por dia, né? Um pouco antes nós tínhamos os escravizados que não tinham horário de trabalhar, era da hora que o sol, pouco antes do sol aparecer até o sol se findar. Então assim, era uma loucura. E depois a gente teve a aplicação das leis trabalhistas, aí tudo foi mudando, né? Enfim, o fato é que quando eu falo assim de ter uma decisão que seja uma decisão firme, não é necessariamente uma decisão dura, que é como eu estava explicando para vocês. Às vezes a gente tem que perseguir uma coisa, né? Ficar ali né? Tomar uma decisão e tal. Aí agora, é lógico que para a gente perseguir uma coisa, né, a gente precisa ter um fascínio por aquilo, um gosto, uma adoração, alguma coisa do tipo. E aí, obviamente, na medida em que a gente vai tendo os nossos sucessos na espiritualidade por experiência própria, ou seja, você vai lá, você movimenta uma energia, você vai lá, você faz um ato de caridade, você vai lá e faz, sei lá, você vai descobrindo a coisa por você mesmo, a tua fé vai ficando tão viva, mas tão viva e tão legal, e tão fortalecida, que obviamente isso nunca mais sai de você, isso nunca mais desgruda de você, e aí fica fácil se manter motivado. É que nem quando você vai na academia, né? Se você começa a ir na academia e num dado momento você começa só a sentir dor e não vê progresso nenhum, é bem possível que você desanime. Mas se, por exemplo, você vence aquela barreira inicial e começa, sei lá, a ver os resultados, né? Aí você fala, puxa vida, como isso faz bem pra mim, como isso é legal, né? Como é bom ir na academia, enfim. E aí, obviamente, você tem motivos para ficar na academia, né? Isso te estimula, né, a se manter na academia, porque você viu propósito naquilo, aquilo te deu gosto, te trouxe prazer, te trouxe alegria, te trouxe prazer, te trouxe realização, né? E a espiritualidade também é desse jeito. Então, na medida em que a gente vai, obviamente, tendo as nossas experiências bem-sucedidas dentro da espiritualidade, a gente vai naturalmente conseguindo também se manter motivado, né? E obviamente, por mais que você enfrente reveses aqui ou ali, você vai continuar, obviamente, sempre no caminho, sempre seguindo adiante, né? E aí, obviamente, com esse tipo de raciocínio, a gente olha para essa leitura, por exemplo, do Evangelho, né,
que obviamente essas palavras ditas à época do Cristo, elas eram mais duras, eram mais firmes, né? Do tipo, olha, se botar a mão no arado e olhar para trás, já não vai para o reino do céu. Hoje em dia a gente vê que é diferente, né? Acho que é um pouco diferente. A gente consegue entender um pouco melhor o contexto disso, obviamente entendendo as proporcionalidades das coisas, né? E aí chegando à conclusão de que você também precisa ter um retorno, né? Dessa espiritualidade, né? Ou seja, você precisa encontrar os meios, na verdade, para se manter motivado, né? E a espiritualidade, a nova espiritualidade que eu acho que é isso, sabe? É muito interessante, eu acho, porque você pode trocar experiências a partir das suas experiências, entende? Não é, por exemplo, como você vai num culto que uma pessoa sabe e você não sabe nada, e você não aprendeu nada, você não consegue compartilhar nada, né? Naquele jogo de vaidades, né? Não é isso, você fala, olha, aprendi isso, aprendi aquilo, descobri isso, e você compartilha a tua experiência, né? Com honestidade, com humildade, por mais ridícula que ela seja pequenininha, é uma vitória sua. Está gravada na sua consciência e vai seguir adiante. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Essa é a verdadeira espiritualidade, né? E não aquela de tipo, olha, eu saí, acordei hoje 5 horas da manhã para tomar uma água e vi 2 naves paradas no meu quintal, 2 naves extraterrestres paradas no meu quintal, sabe? Eu acho que não é isso, eu acho que não. Mas eu acho que essas experiências mais simples, bem puras, bem humildes, eu acho que essas são as mais verdadeiras, são as mais impactantes, são as mais decisivas, né? Para nos manter motivados dentro da busca da ascensão espiritual. Tá certo? Então, vamos aproveitar esse embalo, né? E pedir uma prece pelos nossos amigos espirituais, né? A fim de que eles sejam abençoados, a fim de que eles obviamente também se mantenham motivados a estar do nosso lado, ajudando-nos, né? Para que a gente também consiga, na medida do possível, ter descobertas favoráveis, né? Espirituais. E eu gostaria que a gente fizesse essa prece com bastante alegria, com bastante satisfação. Afinal de contas, esses nossos amigos, eles sempre estão zelando por nós. Às vezes quando a gente está dormindo, às vezes quando a gente está no trabalho, às vezes quando a gente vai passar, sei lá, está dirigindo, a gente não está nem lembrando deles, eles estão ali do nosso lado. Então vamos pedir por eles, tá certo? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, abençoa os nossos amigos e amigas espirituais, todos os seres que de um jeito ou de outro nos visitam, nos auxiliam, curam as nossas doenças, limpam energeticamente as nossas casas, as nossas mentes, dão-nos conselhos, insuflam bons pensamentos. Pai, que esses trabalhadores recebam o cêntuplo de tudo que nos oferece, porque afinal de contas somos imperfeitos e todos os dias incorremos em erros, e sempre, quase sempre, nos mesmos erros. Esses seres tão pacientes e tão amorosos que nos ajudam, nos inspiram, nos fortalecem. Que a tua infinita bondade e teu infinito amor possa abarcar esses nossos irmãos e que eles possam continuar pacientes conosco e que o seu amor preencha estes seres de luz e de paz em recompensa às nossas falhas. Que teu nome seja louvado. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O que é alegria para o Senhor? Giló causando. Vamos lá. É o olhar de Maria sobre o menino Jesus. É a mão de Jesus sobre os pequeninos. É Zaqueu recebendo Jesus em seu lar pecador. É Madalena abrindo a porta do seu coração para nele penetrar a moral. Ou seja, né? A alegria para o Senhor é movimento é evolução, né? E tudo que é movimento é a vida é movimento, né? Então quando a gente olha por esse lado, a gente vê que tudo é perfeitamente engendrado para que o melhor aconteça sempre, né? E a gente não pode jamais se esquecer disso, né? Porque às vezes a gente fica mal, às vezes a gente fica chateado e se esquece de olhar o quanto nós somos amados e o quanto de coisa boa tem pra gente aproveitar, né? Mas a gente às vezes a gente prefere vibrar no negativo, vibrar na coisa chata, na coisa ruim, né? A gente prefere puxar o freio de mão e ficar ali embirrado, enfesado, enraivecido, né? Entristecido, com medo. E se esquece da bondade infinita do Pai orientando os nossos pensamentos, né? Vamos pedir uma prece agora pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, tá certo? E depois a gente vai ler uma frasezinha para a gente refletir sobre. Vamos nessa? Então você pensa aí nas tuas dificuldades, nos teus desafios, enquanto eu falo algumas palavras e depois a gente vai para o Pai Nosso. Bons amigos, por vezes agradecemos e quase sempre pedimos. E vós, os bons amigos, com vossa infinita bondade, permita-nos refletir sobre as nossas dificuldades para que vós, os bons espíritos, possam ajudar na medida do possível, no que for necessário e se for necessário. Afinal de contas, é nesse mar de desafios que somos estimulados a desempenhar os nossos melhores papéis. Agradecemos a vossa infinita bondade e companhia. E que se nós tivermos mérito, que nossas preces sejam ouvidas, que as nossas dificuldades sejam sanadas, que as doenças sejam curadas. E que Jesus abençoe a todos nós.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Abrindo mão do controle. Quando não ocupa o seu corpo e se deixa ser conduzido por impulsos inconscientes, você perde o domínio sobre a vida da jornada evolutiva. Esses impulsos se utilizam dos seus pensamentos, palavras e ações para conduzi-lo ao fracasso. Isso ocorre porque eles são oriundos daquilo que conhecemos como sombra. Um lugar na consciência ou inconsciência no qual escondemos tudo o que julgamos como maldade. E sendo conduzido por tais impulsos, você se sente indefeso e fragilizado, uma vítima do destino. Mas isso que você chama de destino é apenas o produto da falta da sua presença. Lembre-se de que você mesmo está se colocando nessa situação e trate de ocupar o seu veículo. Interessante, né? Ele fala dessa questão da gente ter um controle sobre nós, né? Sobre o que a gente pensa, sobre como a gente age, sobre como a gente se sente, especialmente como a gente se sente, né? Afinal de contas, as emoções são gatilhos muito fortes. Mas a gente, obviamente, tem responsabilidade, né? Sobre como a nossa vida se desenrola na maioria das vezes, porque é a gente que escolhe o que a gente quer viver. É lógico que, por exemplo, algumas coisas podem abarcar a nossa existência, né? Por exemplo, um karma, uma doença, sei lá, um acidente, um incidente, né? De percurso, enfim, alguma coisa que necessariamente você nem sabe porquê, pode acontecer na tua vida, né? Afinal de contas, isso faz parte da lei da natureza, né? Se você, por exemplo, pega um carro, sai por aí correndo, feito um louco, a chance de você sofrer um acidente é grande. Então isso faz parte da lei da natureza, não é karma. Às vezes é imprudência só, né? É só imprudência. Então, enfim. Então aí nisso a gente tem que ter uma autorresponsabilidade, né? Né? A gente tem que ter uma autonomia, né? E ter autonomia significa se perguntar o tempo inteiro quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. E eu sempre falo isso aqui, porque é importantíssimo que a gente faça isso o tempo inteiro. Porque na medida do possível, aquilo que você não gosta, você tira da tua vida. Se der para tirar, você não vai tirar assim, de um dia para outro. É como perdoar. Você não perdoa da noite pro dia. Pessoa que fala assim, perdoei. Não perdoou. Você não perdoou. Perdão é uma coisa que demora, né? Uma coisa que necessariamente você tem que refletir muito bem. Pensar tudo. Né, tem empatia, é um processo complicado. Então, se você não perdoa da noite pro dia, a mesma coisa é a tua vida. Você não resolve da noite pro dia, não é? Você não vai numa igreja, toma um treco lá, um passe, uma reza,
uma oração, não sei o que lá, e sai de lá renovado. Não. Você pode sair de lá estimulado à mudança. Você pode sair de lá estimulado a fazer mudanças severas na tua vida, no teu modo de conduzir a vida. Agora, a vida não muda assim no estado, né? Eu sinceramente não acredito que isso possa acontecer. Eu acho que são processos e a gente vai construindo as coisas, né? Então você vai resolvendo as coisas. Por exemplo, isso não está legal, vou corrigir. Aquilo não é certo, eu não vou fazer mais. Aquilo lá. E aí, daqui um tempo, você vai ver que a tua vida melhorou. Por causa da tua atitude assertiva. Vou dar um exemplo. Quero parar de beber. Sei lá, eu bebo, todo final de semana eu tomo a minha cerveja mesmo e não sei o que lá, biriri, bororó. Beleza, então vamos pensar nessas consequências. Beleza, tomo cerveja, então toda semana eu gasto X reais para comprar cerveja. Por exemplo, fico horas fazendo nada, só bebendo e ficando bêbado. Quando não estou bêbado, eu estou dormindo. O que isso traz para mim? Então, assim, é todo um escopo. Aí você vai pensar, fala, não, beleza, podia diminuir. Em vez de tomar, sei lá, 20, vou tomar 5, vou tomar 10, sei lá, de tomar 20, vou tomar 10, por enquanto. E aí já começa a sobrar uma graninha. E essa graninha eu vou fazer o que com ela? Vou jogar fora também? Vou inventar outra? Não, peraí, eu podia guardar esse dinheirinho. Entende? Então é um processo, você tem que ir corrigindo as coisas, não é, sabe, viver no aleatório, não é isso. Ai, não, eu tô aqui na vida, o que vier é lucro. Não é assim, porque a nossa vida, a vida em sociedade, ela demanda posturas e atitudes e comportamentos o tempo inteiro. Então você não pode viver no aleatório, você tem que ir, na medida do possível, se organizando, né? Eu sei que é isso que eu estou falando, é muito básico, mas para muita gente isso é um negócio que é loucura, novidade, né? Porque não é assim, né? Não é assim, é um processo. Então, assim, a nossa vida, ela é feita de processos. Então, para isso a gente precisa ter um pouco de temperança, a gente precisa ter um pouco de, sabe, não, tá, mais aqui mais tranquilo, mais assim, mais calmo. Toda mudança real, né, importante, ela é lenta, né, ela é razoável, ela é bem pensada, ela é ponderada, ela é bem resolvida, ela é a passos lentos. Essa eu acredito verdadeiramente nessas mudanças, né? Como, por exemplo, a gente estava falando de manter a motivação na academia, né? A gente estava falando disso. É a mesma coisa. Você não vai chegar na academia, vai se estourar na máquina lá e num dia você vai ganhar 15 quilos de músculo. Não é assim, né? Então, assim, eu acho que isso é uma lei da vida. Assim como você não ganha músculo de um dia para o outro, músculo no corpo físico de um dia para o outro, você também não ganha musculatura moral de um dia para o outro. Você não ganha, são processos. E aí eu não preciso dizer nada. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa, a gente sente, né, que aquela pessoa tem uma força moral, aquela pessoa tem sei lá, tem uma aura, tem uma energia encantadora ou incrivelmente, enfim, a pessoa tem, né? A pessoa tem algo que você fala é mágico, aquela pessoa tem uma força moral, aquela pessoa tem uma atitude, tem uma postura que é imbatível. Mas por quê? Porque aquela pessoa construiu isso há muito tempo, ou vem construindo ao longo das vidas, né? Então, é uma coisa pra gente refletir e, obviamente, botar o pé na estrada. Afinal de contas, pra frente é que se anda, né? O planeta está evoluindo e nós estamos evoluindo também, né? E aqueles que não evoluírem junto com o planeta vão ter que ir para outro planeta. Porque se você ficar parado no tempo, o planeta vai embora e te deixa para trás, né? Então é isso. E o Giló tá aqui querendo desligar os fios do computador desesperadamente. Mas antes disso a gente termina a reflexão do dia, tá bom?
Eu espero que vocês fiquem bem essa semana, esse final de semana também, reflitam, aproveitem bem esse final de semana de vocês, fiquem felizes, mantenham-se felizes, né? Mantenham-se bem, porque isso é o mais importante. Todo o resto, se a gente estiver feliz, todo o resto a gente corre atrás. Porque se a gente estiver feliz, a gente vai ter saúde. Se a gente estiver feliz, a gente com pouco dinheiro, o dinheiro na verdade não importa para muita coisa nesse caso, se você já está feliz. Enfim, né? Manter aí a boa vibração, que isso é o mais importante. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês e que a gente se veja em breve aí, tá bom? E mais um Evangelho no Lar. Até lá e boa noite.